Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Fluminense classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Uma gigantesca vitória por 2-0 sobre a Inter de Milão. O Fluminense aguarda agora Manchester City ou Al Hilal por um lugar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar sobre isso. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, você já está acostumado. É aquele app que eu uso aqui no canal do VSR para pegar informações estatísticas, informações de classificação, tempo real, tudo aquilo que é importante para o meu trabalho. Estou gravando esse vídeo logo depois de uma vitória histórica do Fluminense. O Fluminense bateu a Inter de Milão por 2-0, um gol de Germancano aos 3 minutos e um gol de Hércules já nos acréscimos, já aos 48 do segundo tempo, para marcar uma vitória que os torcedores tricolores não esquecerão jamais. O Fluminense supera a Inter de Milão e vai às quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, da Copa do Mundo de Clubes. Quem vai enfrentar, a gente não sabe. Eu estou gravando esse vídeo antes das 8 da noite. 10 da noite a gente vai ter o Manchester City enfrentando o Al Hilal. Quem vencer, quem avançar, pega o Fluminense na sexta-feira, 4 da tarde. O jogo será em Orlando, salvo engano, e a gente vai ter esse jogo para decidir aí um lugar na semifinal. E a vitória do Fluminense é uma vitória de um time que jogou uma partida muito bem executada, uma partida muito concentrada, de uma execução muito boa, que matou as possibilidades, matou os pontos fortes da Inter de Milão. Tudo que a Inter de Milão teria de ponto forte, o Fluminense matou. E aí a gente tem que falar de alguns nomes, né? A gente tem que falar aqui, em primeiro lugar, do Renato Gaúcho. Acho que eu estou tranquilo para falar sobre isso, porque se você pegar o vídeo de apresentação do Renato Gaúcho no Fluminense como treinador, eu vou deixar aqui em cima o link aqui no card para você assistir o vídeo. Eu falo ali, o Renato Gaúcho tem condição de fazer esse time do Fluminense melhorar. O Renato Gaúcho é um bom treinador. Eu chamo até o Renato Gaúcho de subestimado, e acho mesmo. Acho que o Renato Gaúcho é subestimado enquanto treinador. Ele é muito melhor do que a percepção média que se tem dele. Acho que, em parte, isso foi provocado pelo próprio Renato, que com algumas declarações dizendo: eu não preciso estudar, eu não estudo, eu vou para a praia em vez de estudar, e tudo que a gente sabe que não é verdade. O Renato Gaúcho estuda para os jogos, e como estudou nesse Mundial. Eu falei disso lá no 0-0 contra o Borussia Dortmund, e falei exatamente que o Renato tinha, na véspera, na entrevista do dia anterior, dito tudo que ele precisava fazer para neutralizar o Dortmund, e no jogo de hoje, acho que o Renato fez tudo que ele precisava para neutralizar pontos fortes da Inter. E quais são esses pontos fortes? O Renato tirou o Canóbio do time, botou mais um zagueiro. Então jogou com Inácio. Aqui no Flash Score está a escalação do Flu, tá? Para quem de repente não viu o jogo, para facilitar a visão. Jogou com 3 zagueiros. Thiago Silva ao centro. De um lado, o Ignacio, que já tinha feito uma partidaça quando jogou na fase de grupos, e o Freitas. Os laterais, o Samuel Xavier de um lado e o René do outro, ficavam variando a linha em que eles estavam. Em alguns momentos ele estava na linha de defensores, na linha de zagueiros, formando uma linha de 5. Em alguns momentos eles estavam na linha do meio-campo, formando 5 no meio-campo. E aí esse balanço matou dos pontos fortes que a Inter tem, que é a capacidade de atacar o espaço pelo lado. Você tinha 5 lá: Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Freitas e René, e ali você não deu espaço para o Dumfries acelerar pelo lado. O Dumfries fez uma partida horrorosa, ele foi completamente dominado pelo René naquele espaço. E no outro lado, o Di Marco, ele não tinha espaço para correr, para acelerar pelo lado, acabava obrigando ele a afunilar. Quando ele afunilava, tinham 3 jogadores de pegada no meio. Bernal, que jogou no lugar do Hércules, imaginando pela capacidade maior do Bernal de
do contato físico, do choque físico, da pegada. Então tinha pelo meio Bernal, Martinelli e Nonato. Nonato, às vezes, um pouco mais avançado, era quem encostava na dupla de ataque Cano e Arias, mas em vários momentos os três alinhados ali, fechando os espaços. Então, assim, bloqueou o Dumfries pela direita, forçou o Di Marco a não atacar o corredor, atacar por dentro. E por dentro tinha muita gente congestionada, seja na última linha com os três zagueiros, seja na linha de meio campo com Martinelli, com Nonato e com Bernal. E aí isso fez, esse bolo fez com que por dentro o Di Marco e o Lautaro ficassem encaixotados nessa marcação, e na frente o Thuram, que jogou hoje, mas claramente longe das melhores condições, estava voltando de lesão. O Thuram sem espaço para atacar a profundidade, porque tinham três zagueiros. No mínimo, tinha sempre um zagueiro na sobra. Então, se o Thuram tentasse ganhar no corpo, tinha um zagueiro na sobra. Se o Thuram tentasse atacar a profundidade, tinha um zagueiro na sobra. Então, ficou muito difícil. A Inter só conseguiu fazer alguma coisa no primeiro tempo com o Barella, que estava mais atrás. E aí, em vários momentos, o Barella conseguiu fugir da pressão ou do Cano ou do Nonato, e aí o Barella teve, ao fugir dessa pressão, teve duas capacidades de meter uma bola longa. Numa delas, o Di Marco fez a única chance de perigo da Inter no primeiro tempo. Ele deu duas bolas longas, deu uma outra conexão com o Thuram à direita da área. Só o Barella conseguiu jogar graças a esse esquema. Então, o Renato foi muito bem. O Renato que, repito, é um treinador que é muito menos reconhecido do que deveria. Acho que o Renato tem culpa disso, por várias coisas que ele já falou, mas o Renato montou um time muito perfeito. De uma execução muito perfeita. E quando a gente fala de execução perfeita, por mais que o treinador tenha falado isso, você tem que contar com execução de jogador. E vários jogadores do Fluminense jogaram muito bem. Os três zagueiros foram muito bem no jogo, muito bem. Mais uma partida monumental do Thiago Silva. Eu tenho certeza que quando o Thiago Silva parar, muitos vão, quando o Thiago Silva parar, vão dar o braço a torcer do zagueiro fenomenal, histórico, que é o Thiago Silva. Então, muito boa a partida dele. O Martinelli até sair machucado, não sei se com câimbras ou machucado realmente, fez uma partida excelente. O Cano conseguindo ter muito mais mobilidade, muito mais entrega física, né? Inclusive na hora de voltar para marcar, para fazer sombra, para atrapalhar o Aslani, o Barella. Então, o Cano, e fez o gol, né? Fez o gol a 3 minutos. E principalmente o Arias. O que o Arias está jogando é um troço inacreditável. Eu até fiz esse tweet aqui. O Arias, até aqui, é seleção da Copa do Mundo e está no debate para melhor jogador da Copa do Mundo. Para você pensar um jogador melhor que o Arias na Copa do Mundo, é difícil. É difícil, cara. Talvez se você pensar um Bellingham para disputar ali, talvez se você pensar quem que pode ser um Kimmich para estar nesse debate, né? Talvez quem que a gente pode pensar ali no Kvaratskhelia, que jogou muito bem praticamente todos os jogos, até o jogo que perdeu o Botafogo. Então, assim, para mim, o Arias está nesse debate aí. É seleção do campeonato. E, muito curiosamente, com essa formação de 3 zagueiros, o Renato Augusto tirou um atacante, tirou o Canóbio. Embora o Canóbio ajude muito defensivamente, o Canóbio é um atacante. E aí, para isso, você ia precisar que o Arias se desdobrasse na frente. E foi exatamente o que ele fez. O Arias, a capacidade dele de ler o jogo e a capacidade dele de se movimentar, dar liberdade para o Arias, é muito inteligente, é muito interessante, porque ele lê muito bem o jogo. A capacidade do Arias se movimentar e estar no local certo para ele gerar desmarque, para ele aproveitar espaços, ou nas costas da linha de meio campo, ou gerar desmarque para estar num combate, num duelo mais favorável. O Arias fez isso o jogo todo. O Arias fez isso no lance do gol, que é uma pena não contar assistência para o Arias, porque tem um desvio ali no Bastoni, né? Tanto é que o Arias cruza rasteiro procurando o Cano dentro da área,
e a bola desvia, se eu não me engano, no Bastoni, sobe e aí chega para o Cano, muito esperto, muito oportunista, abaixando para fazer o gol de cabeça, cabeceando para baixo no peixinho ali, numa espécie de peixinho, cabeceando para baixo, e a bola passando por baixo da perna do Sommer, fruto do Arias. E o Arias, ainda no primeiro tempo, ainda teve pelo menos mais 2 oportunidades em que ele finaliza e gera lance de perigo. O Fluminense, ainda no primeiro tempo, tem uma finalização do Samuel Xavier que passa isso aqui da trave. Depois, se eu não me engano, de uma finalização do Arias que o Sommer espalma e o Samuel Xavier bate. E o Fluminense ainda teve gol anulado. Depois de uma linha de passe de cabeça na área. E depois tem a cabeçada, acho que do Freitas, para achar o Ignacio no segundo pau. Ele faz o gol de cabeça, só que ele está um ombro à frente da linha da bola. E o gol foi anulado por isso. Então, esse plano de jogo de bloquear as coisas, os pontos fortes da Inter e a execução muito bem feita da maioria dos jogadores. Samuel Xavier também fez um bom primeiro tempo. Então, olha só, Samuel Xavier fez um primeiro tempo muito bom. Os 3 zagueiros jogaram muito bem. O Martinelli, partidaça. O Bernal ocupando espaço. O Nonato encostando na frente. Além do Cano, muito mais ativo fisicamente. E o Arias jogando muito bem. O Fluminense foi bem melhor que a Inter no primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo já ganhando por 2-0. No segundo tempo, a Inter vai melhorar quando faz mudanças, e aí saem Dumfries, saem Aslani e sai Mkhitaryan, os 3 muito desgastados, e aí vem uma molecada mais jovem, né? Veio o Sucite, que tem 21, veio o Carbone, que tem 20, depois veio o Expósito, que tem 19, além do brasileiro Luiz Henrique, que também é jovem. E aí a Inter passou a ser uma Inter um pouco mais ativa. Mesmo assim, o Fluminense continuou melhor do jogo. A Inter não conseguia criar muita coisa. Tanto é que a melhor chance do jogo, enquanto ainda estava 1-0, ainda era uma do Arias, que ele recebe, se desmarca, girando por trás da zaga, recebe na entrada da área, bate, e o Sommer faz uma grande defesa. Essa bola era a parede da rede, era 2-0. E aí, depois disso, depois dessa chance do Arias, a Inter, nos 10 minutos finais, nos 12 minutos finais, aí a Inter cresce um pouco, fruto de um Fluminense muito desgastado, fruto das mexidas que não foram não mantiveram o nível de competitividade assim. O Everaldo entrou no lugar do Cano, o Lima entrou no lugar do Martinelli, entrou no lugar do Nonato, o Hércules entrou no lugar do Martinelli. E aí a Inter começou a crescer e a Inter teve 3 chances de gol no jogo. 3 chances de gol. Teve uma cabeçada, talvez a única disputa aérea de verdade que a Fluminense perdeu, do Lautaro ganhando no segundo pau, rolando para o meio, e na pequena área o Devray tem uma finalização, ele e o Fábio, e ele chuta para o lado, chuta para fora. E depois, aí sim, tem as poucas vezes que o Lautaro conseguiu ser acionado em condição de finalização na área, uma delas ele recebe, as 2 na direita da área, ele recebe no giro, bate, a bola, o Fábio está muito bem colocado para defender, mais à esquerda do gol, e aí depois, aí o Fluminense levou sorte, né? Porque o Lautaro de novo consegue ficar com a sobra na área, mantém o jogador afastado e gira, a bola bate na parte interna da trave e sai. Essa a melhor chance da Inter no jogo. E praticamente essas 2, né, do Lautaro, as únicas chances. E no fim, com o Fluminense já controlando o jogo, administrando o jogo, depois de uma bola que acaba acionando o Hércules mais ou menos na meia-lua, ainda tinha, acho que o Arias correndo pelo lado esquerdo, e o Hércules aproveita para bater de pé esquerdo e bate cruzado para fazer o gol aos 48. Então, assim, uma aula do Fluminense de neutralizar os pontos fortes do adversário e de executar com concentração, de executar com atenção no jogo todo, né? E sendo competitivo o jogo todo. Se você pega as eliminações de brasileiros, o Botafogo não conseguiu ser competitivo o jogo todo. Mérito do Palmeiras e também um Botafogo muito
conservador, barra medroso, covarde, se quiserem. Então, você tem isso. E o Flamengo contra o Bayern, claramente um Flamengo que não entrou no nível de concentração que o Fluminense estava no jogo. O Flamengo sentiu muito o jogo, tamanho do jogo. E o Fluminense não sentiu. O Fluminense jogou desde o início, com muita naturalidade, com muito funcionamento. Então, palmas para o Fluminense, palmas para o Renato, uma vitória gigante, uma vitória histórica. Agora eu queria falar um pouquinho da Inter de Milão. A Inter de Milão teve 3 desfalques importantes, né? Acho que o Acerbi não tinha condição de jogo, não tinha o seu zagueiro pela direita, o Bissek e o Pavard já tinham voltado para a Itália, e também não teve o Tchalianoglu, que ele está lá num clima ruim. Inclusive o Lautaro falou pra caramba lá que tem gente que não está querendo aqui na Inter, se não quer pede para ir embora, não sei o quê. Depois o Marotta, que é dirigente, também falou, não, o Lautaro não disse, mas eu vou dizer, ele está se referindo ao Tchalianoglu, que quer ir embora, tem que saber sair, um negócio desse lá, no clima não tá bom na Inter. Então, a Inter foi neutralizada pelos pontos fortes do Fluminense e, além disso, a Inter teve uma execução muito ruim. Praticamente todos os jogadores da Inter jogaram num nível técnico de decisão, de tomada de decisão, de execução muito ruim. Dá para você salvar a cara do Barella, basicamente, o jogo todo jogou muito bem, e o Lautaro na reta final do jogo. Na reta final do jogo, nesses 10 minutos que a Inter jogou bem, então assim, se você pega 90 minutos de jogo, o Fluminense foi melhor que a Inter em 80, nos 10 minutos finais a Inter foi melhor que o Fluminense. Nesse período o Lautaro jogou bem. No geral, muito erro do Lautaro, muita decisão errada da Inter, o Di Marco abaixo, o Dumfries fez uma partida horrorosa. Então assim, a execução do Fluminense neutralizou o que a Inter tinha de pontos fortes, e para sair dessa neutralização, a Inter ia precisar de um jogo bem feito. E hoje praticamente ninguém. Só o Barella jogou alguma coisa hoje. No mais, ninguém conseguiu jogar bem. E aí só é um retrato dessa Inter que esfarelou na reta final, né? Reta final tomou um totó do Milan na Copa da Itália, perdeu o título para o Napoli estando na frente e tendo a chance de ganhar o jogo contra a Lazio na rodada 37, se eu não me engano, e não conseguindo, e vendo o Napoli ser campeão italiano, e na final da Champions foi aquele atropelo que a gente viu. E hoje, inclusive na parte física, o Fluminense foi melhor que a Inter de Milão. O Fluminense hoje, nas 3 valências do jogo, nas 4 valências do jogo que a gente pode ter, tática, Fluminense atropelou a Inter na tática. Física, o Fluminense jogou melhor que a Inter na parte física também. Técnica, o Fluminense executou praticamente tudo de uma maneira melhor que a Inter. E anímico, que é o espírito. Aí não tem nenhuma dúvida. Uma Inter que o Kivo, o novo treinador, tinha dito que a Inter já tinha apagado o que aconteceu na final da Champions. Hoje não pareceu. Então, nas 4 valências do jogo, tática, técnica, física e anímico, ou confiança, pode dizer, nas 4 o Fluminense foi melhor. Então não tem questionamento. Não tem questionamento sobre isso. Então, só para pontuar aqui, o jogo da Inter é muito ruim, mas o Fluminense foi superior à Inter nas 4 valências, nas 4 análises diárias do jogo. Foi melhor na técnica, foi melhor na tática, o Fluminense foi melhor na técnica, o Fluminense foi melhor na tática, no físico e no anímico. E agora vamos ver o que reserva o Fluminense aí. O City é favorito contra o Al Hilal, tem nenhuma dúvida que ele é favorito, bem favorito até, mas como a gente viu nessa Copa do Mundo de Clubes, favoritos não estão se valendo de muita coisa nesse campeonato. E o Al Hilal é um time muito forte, né? A gente tem que lembrar isso. O Al Hilal, ele é um time europeu de segundo escalão que joga na Ásia. Rubem Neves, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Malcom, o próprio Al-Dossari, que é ele é saudita, mas ele joga muita bola. Koulibaly, Bono, Cancelo, Renan Lodge. Cara, o time do Al Hilal, ele poderia ser o time de um Sevilha,
ele poderia ser o time de um Stuttgart, ele poderia ser o time, sei lá, talvez de um Tottenham. Então, assim, hoje o Al Hilal é um time de segunda prateleira da Europa. E um time de segunda prateleira da Europa, jogando contra o City, é normal que o City vença, mas pode ser que não vença. É só ver como foi a temporada do City, especialmente essa. Então, assim, eu acho que o City vai passar? Sim. Se eu fosse jogar nesse jogo, eu jogaria sem dúvida na vitória do City. Mas é um jogo que inspira cuidados, embora o City tenha dado uma engrenada boa, né? Seja nos 10 minutos finais lá do jogo contra o Al Ain, ele sabia que precisava de mais um gol para assumir a liderança do grupo, jogou pra caramba, e o jogo contra a Juventus. Mas aí a gente vai trazer amanhã sobre City e Al Hilal. Quero te ouvir, o que você achou da vitória do Flu, da vaga do Flu, da classificação do Flu? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada para baixar o Flash Score, é o aplicativo que eu uso aqui no canal e é de graça, você não paga nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.